Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Receba um abraço em nome de Jesus e um convite para que você abra a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de João, e nós vamos ler alguns versículos que estão no capítulo 10 desse Evangelho. João, capítulo 10, os versículos que estão na nossa leitura diária como igreja são os versículos do 22 até o 42. Nós vamos destacar desse trecho 4 versículos, o 27, 28, 29 e 30, e vamos meditar sobre eles com a graça de Deus e crendo que o Espírito Santo vai apropriar estas palavras ao seu coração, ao meu coração, nesta manhã. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz, porque ela penetra no coração até aquele ponto indivisível do nosso ser, mas que ela pode dividir juntas e medulas. Senhor, faz isto em nós nesta manhã, com esta palavra do Senhor Jesus, palavra verdadeira, porque Ele é a verdade. Senhor, em nome de Jesus, nós dependemos da Tua graça, do Teu ensino, ó Espírito Santo de Deus, para compartilhar estas preciosidades deste trecho bíblico. Em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, como eu já disse, capítulo 10. Vamos ler os versículos 27 até o 30. Diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Estas palavras Jesus disse num contexto em que a controvérsia, a oposição da parte dos judeus estava cada vez mais acirrada, mais forte contra ele. Oposições todos os dias e ameaças de morte chegavam a pegar em pedras para apedrejá-lo. Declaravam que ele deveria ser eliminado, morto, mas como não era ainda exatamente a hora, isso não era permitido a eles fazer, porque o plano de Deus se cumpre exatamente como Deus planejou. E o tema desta mensagem é as ovelhas de Jesus. Nós temos sido ministrados dentro desse tema, porque aqui em João, Jesus se apresenta como o pastor das ovelhas, como o bom pastor. E a Bíblia, desde o início dela até o final, ela sempre faz essa comparação entre nós e Jesus Cristo, nós e Deus, nós as ovelhas, Ele o pastor. Porque as ovelhas são animais, como todos sabem, muito dependentes. Elas não conseguem viver por conta própria. Uma ovelha sozinha ou um grupo de ovelhas sem um cuidador, elas se tornam presa fácil para todo e qualquer animal. E elas ficam doentes e não conseguem se recuperar. Elas precisam ser tosqueadas com uma certa frequência, porque senão a própria lã vai trazer problemas muito sérios para elas. Então as ovelhas são facilmente assustáveis, uma assusta a outra, e elas são muito frágeis e precisam de um cuidador. Por isso o Senhor sempre faz esta figura entre Ele e nós. Ele, o pastor, e nós, as ovelhas. Então nós vamos dividir estes 4 versículos aqui em 2 pontos.
O primeiro é como são as ovelhas de Jesus. E o segundo é o que as ovelhas de Jesus recebem. No versículo 27 está a resposta, está a definição de como são as ovelhas de Jesus. Jesus falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, em primeiro lugar, como é que são as ovelhas de Jesus? São ouvintes de Jesus. Elas ouvem a voz de Jesus. E as ovelhas têm uma facilidade para identificar a voz do seu cuidador. O cuidador recebe o nome, a profissão, o nome dessa profissão é pastor. Aquele que pastoreia ou apacenta, ou seja, cuida das ovelhas, está sempre com elas, porque elas precisam sempre de ajuda. E você vai ver essa similaridade na Bíblia, e é tão doce esse quadro que o Senhor apresenta sobre nós. E o meu desejo é que ao final desta meditação singela, você esteja desejoso de ser ovelha de Jesus. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. E elas identificam a voz, de tal maneira que se um estranho as chamar, elas não vão seguir. Nós vivemos num tempo em que há um turbilhão, uma avalanche, uma quantidade imensa, imensurável de informações. A mídia cresceu e se desenvolveu, os meios de comunicação são tantos, que trazem tantas informações, tantas vozes, tantas opiniões. Mas em meio a tudo isto, há uma voz digna de ser ouvida. Uma voz que acalma a tempestade no coração. Uma única voz que traz segurança, que traz consolo, que traz esperança, que traz direção. É a voz de Jesus. Então, a ovelha de Jesus, ela ouve Jesus. E a palavra aqui, ouvir, significa dar atenção e obedecer. Isto que significa, não é somente ouvir por aqui, soltar pelo outro lado, mas ouvir significa, na Bíblia, reter, considerar e praticar aquilo que ouviu. É muito grande, lindo e extenso o significado dessa palavra. E eu pergunto então, a quem você tem ouvido? Quantas pessoas seguem a Jesus, ouvem a voz de Jesus, de repente começam a ouvir aqui, ouvir ali, ouvir aqui, e entram em uma confusão tão grande de pensamentos e já não identificam a voz do pastor, já perdem aquele timbre suave, gostoso da voz de Jesus e começam a confundi-la com outras coisas e entrar num atalho que leva à morte. A quem nós temos ouvido? Somos ovelhas? Em segundo lugar, no versículo 27, ainda, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. As ovelhas de Jesus são conhecidas por Jesus. Havia um político na Grécia antiga, Temístocles, ele se gabava de conhecer o nome dos 20.000 habitantes de Atenas. Jesus conhece o nome dos milhões e milhões de ovelhas que ele tem em toda parte do mundo. Jesus conhece você, ainda que você não seja ainda ovelha dele, ele conhece você pelo nome. Existem muitas pessoas na Bíblia, a história delas está aqui, que foram chamadas por Deus e Deus chama pelo nome. Deus não chama uma leva de gente, um grupo em série. Deus chama pelo nome.
Ele chamou Abraão pelo nome. Mais tarde ele até mudou o nome de Abraão, porque ele mudou o caráter, a personalidade de Abraão. E ele pôs um nome em Abraão que tinha também uma partícula do seu próprio nome. De Abrão ficou Abraão. Deus chamou Moisés pelo nome. Moisés, Moisés. Deus chamou Samuel, criança ainda. Samuel, Samuel. Deus chamou Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Saulo, Saulo. Deus chamou Zaqueu de cima da árvore pelo nome. Zaqueu queria apenas vê-lo. Jesus parou. Zaqueu, desce depressa. Quando Jesus ressuscitou, Maria foi uma das primeiras pessoas que viu, foi a primeira pessoa que viu Jesus. Vários dos que foram ali no sepulcro viram os vestígios de que Jesus estivera ali, mas não estava mais. Então, quando ela estava chorando, muito triste, porque o corpo do seu Senhor, segundo a ideia dela, tinha sido roubado dali, Jesus vem e ele pergunta por que ela está chorando e ela não reconhece. Ela diz, levaram o corpo do meu Senhor. E aí Jesus fala, Maria. Quando ele fala o seu nome, não precisa mais nada. Ela se volta e fala, meu Senhor, Rabi, e adorou Jesus. Jesus está chamando você pelo seu nome. Em Isaías, trecho maravilhoso, o Senhor Deus diz assim, ele diz assim, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te chamei, eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. O Senhor sabe o nome de todas as estrelas, todos os planetas não contabilizados ainda pelos cientistas. O Senhor, Criador deles, não somente sabe da existência, como chama cada uma dessas estrelas pelo nome. Quanto mais a nós, que fomos criados segundo a sua imagem e a sua semelhança. Nunca diga, nunca pense, nunca aceite a voz mentirosa e enganosa de que Deus esqueceu de você. Ele conhece você pelo seu nome. Ele sabe as circunstâncias em que você está vivendo hoje, agora. Ele conhece todas as coisas. O salmista disse que o Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Sabe quando nos deitamos e quando nos levantamos. E ele diz, de longe penetras os meus pensamentos. A palavra ainda não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. O Senhor me cerca por trás, por diante, e sobre mim pões a tua mão. O Senhor me cerca por baixo, por cima, por todos os lados. Ele conhece, ele sabe, ele chama pelo nome. Eu as conheço. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, está escrito que Deus selou, e o selo é, Ele nos conhece. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Veja a profundidade destas palavras. E tem mais uma coisa sobre as ovelhas de Jesus. Como são elas? Ouvem a voz de Jesus, são conhecidas por Jesus e seguem Jesus. São seguidoras de Jesus. Está escrito aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Há uma reciprocidade. Não é uma relação unilateral, só ele nos conhece e pronto. Não, se somos ovelhas, nós seguimos aquele que se declara aqui neste capítulo como o bom pastor, o cuidador excelente, que nos cuida de modo perfeito, completo, cuida do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Ele cuida, porque ele
nos criou, Ele nos conhece profunda e completamente. Seguir é ir atrás dele, não é ir na frente. Ele não empurra as suas ovelhas, ele vai à frente das ovelhas e nós seguimos. Eu fico triste quando converso com algumas pessoas que dizem: eu não vou deixar Deus, eu estou com Deus, Deus está comigo, mas continuam fazendo as coisas conforme a sua própria vontade. É como se declarasse assim: eu estou com Deus, não deixei Deus, mas eu não vou fazer os propósitos, não vou cumprir os propósitos de Deus, a vontade de Deus, isso aí é outra coisa. Não está com Deus, não está seguindo a Deus, não está seguindo a Jesus. Porque ovelha segue, seguir é ir atrás dele. Você acha que os planos do Senhor são muitas vezes o que está na sua cabeça? Não. Os planos dele são muito mais altos do que os nossos. O propósito dele, os caminhos dele são mais perfeitos do que os seus para você mesma, mesmo, do que os meus para mim mesma. Os planos de Deus são perfeitos. Se eu sigo a Jesus, eu sigo os propósitos de Jesus, a palavra de Jesus, as ordens de Jesus. Gosto demais do testemunho de uma missionária, Sofia Miller. Alguém perguntou para ela assim: como é que foi o seu chamado para a obra missionária? Ela foi missionária, saiu de Nova York nos anos 40 e veio ser missionária na selva amazônica. Fez um trabalho espetacular entre etnias indígenas. Lógico que sofreu milhões de oposições. Mas quando alguém perguntou: como é que foi o seu chamado? Ela falou: chamado? Eu não tive chamado. Eu li uma ordem na Bíblia e obedeci. Para mim é a maior resposta que tem. Se nós somos ovelhas, nós temos que seguir. Se não seguimos, não somos ovelhas. Porque ovelha segue o pastor. Indo para... antes de ir para o segundo ponto, gostaria só de lembrar uma outra coisa. Aqui na Bíblia, em Mateus, capítulo 9, versículo 9, tem um chamado tremendo. Jesus passando pela coletoria de impostos. Ele viu um homem trabalhando ali, bem empregado, né? Servo, funcionário público do Império Romano. E aí Jesus falou uma palavra para ele: segue-me. Ele levantou, deixou tudo e seguiu. Isso é ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, não a de estranhos. Eu as conheço e elas me seguem. Agora o segundo ponto. O que as ovelhas de Jesus recebem? Eu disse que é um relacionamento assim, lógico que nunca unilateral. O relacionamento não pode ser unilateral. É recíproco. O que o Senhor Jesus dá para as suas ovelhas? Verso 29, aliás 28. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou. Então nós não temos a vida eterna por força própria. Como fruto do meu trabalho, da minha dedicação, eu ganhei a vida eterna. Absolutamente não. Não é por mérito de alguém, de quem quer que seja. Porque nós não temos méritos próprios, nem justiça própria. A justiça que há nas ovelhas de Jesus é a justiça de Jesus imputada, atribuída de graça, por misericórdia, a quem crer nele. Eu lhes dou. A vida eterna é uma dádiva da graça de Deus. Eu lhes dou a vida eterna, então não é temporal. Não é uma vida curtinha que acaba ali na morte física. Não, ela é eterna. E ela já está em vigor agora, a partir do momento que a pessoa crê em Jesus, entrega a sua vida a Ele, arrependida dos seus pecados e pela fé se rende a Jesus, ela recebe a vida eterna. E o versículo prossegue.
jamais perecerão. Imagine, jamais perecerão. Você não lembra de João 3,16? O coração da Bíblia, aonde Jesus disse para Nicodemos estas palavras e para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, jamais perecerão, mas tenha a vida eterna. O que é perecer? É deixar de viver, é morrer, é se acabar. Não perece, jamais perecerão. Olha que palavra forte, eu gosto muito dessa palavra, jamais. É nunca. Uma palavra forte, jamais perecerão. E outra coisa que tem, a vida eterna com toda essa garantia e a segurança. Por quê? E ninguém as arrebatará da minha mão. Se nós olharmos para o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no final do capítulo 8, nós vamos ver palavras maravilhosas. Paulo dizendo assim: eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem principados, nem anjos, nem nada disso, e vai citando uma porção de coisas terríveis, nada, nem morte, nem vida, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É segurança. Como essa palavra é falada nos nossos dias, né? E as pessoas inventam esquemas para garantir a segurança, e policiamento nas ruas para garantir a segurança, e a verificação disso, daquilo outro para garantir a segurança, equipamentos de segurança no trabalho, porque o ser humano, nós, precisamos de segurança. Não estou dizendo que estas coisas sejam descartáveis, mas há uma segurança, uma insegurança que estas coisas, por mais evoluídas que sejam, não vão suprir. Aquela insegurança íntima, pessoal, aquele medo na sua alma, no seu coração, aquela angústia que de vez em quando se apodera, e mesmo que você tenha câmeras em todos os lados da casa e cães, um pitbull violento lá no seu quintal, você continua sentindo aquela insegurança. Só Jesus pode acabar com ela e pode dar segurança. Há um cântico maravilhoso que nós cantávamos antigamente, que deveríamos cantar ainda hoje. Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz, sou por Jesus herdeiro dos céus. Que segurança! Só de Jesus, só em Jesus. Eu sou de Jesus, por isso tenho essa segurança. Por isso o salmista disse assim: em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Você deseja, precisa dessa segurança? E finalmente, aqui, nós vemos no versículo 29, Jesus dizendo assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Ele estava se referindo às ovelhas. Porque ele continua dizendo a mesma frase que ele disse há pouco: e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Arrebatar o quê? As ovelhas. E ele conclui ainda dizendo: eu e o Pai somos um. Portanto, estando nas mãos de Jesus, nós estamos também nas mãos do Pai. Jamais alguma coisa pode nos arrebatar das mãos de Jesus, nem das mãos do Pai, porque eles são um. Nós temos um Deus que se manifesta em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é o Espírito Santo que está tocando o seu coração neste momento para dizer que você precisa ouvir a voz que é voz digna de ser ouvida, a voz de Jesus. Você precisa ter um dono que cuide de você.
Jesus. Você precisa seguir alguém, não seguir essas personagens que se apresentam aí na mídia e tantos seguidores, e fulano me orienta na maneira de vestir, eu sigo fulano na maneira de comer, eu sigo fulano pela dieta que ele faz. Siga Jesus. Jesus, estas personalidades, que nem sempre são tão personalidades assim, se apresentam para enganar as pessoas muitas vezes, se apresentam para, visando a sua própria glória. Eu tenho tantos seguidores. Siga Jesus, siga Jesus. Jesus dá a vida eterna, Jesus dá segurança, Jesus cuida e ninguém pode arrebatar você das mãos do Senhor Jesus. Só uma coisa pode arrebatar você. E eu quero alertá-lo sobre isso. Em João capítulo 6, neste mesmo evangelho, pouquinho antes desse trecho maravilhoso que eu estou compartilhando aqui, está escrito assim, olha, João capítulo 6, versículo 66. 60, aliás, depois o 66 também. No 60 está escrito: muitos dos seus discípulos, muitos dos seus seguidores, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E aí você vai para o 66 e vê assim: à vista disso, muitos dos seus seguidores, discípulos, o abandonaram e já não andavam com ele, já não seguiam mais. Tinham sido discípulos, seguidores, está escrito aqui, e abandonaram. E você vê exemplos na Bíblia de pessoas que experimentaram as profundidades de Jesus, os dons de Jesus, foram iluminados pelo Espírito Santo e rejeitaram a fé. Apostataram da fé. Apostatar significa abandonar uma coisa que eu tinha antes. Agora, não quero mais. Então, você pode sair da proteção de Jesus. Você pode abandonar. Ele nunca será infiel. Ele nunca vai deixar de amar. Porém, você pode sair de debaixo dessa proteção e caminhar para a morte. Mas eu quero chamar você nesta manhã para voltar, se for o caso, ou então para ser transformado agora em uma ovelha de Jesus. Uma pessoa que ouve Jesus, é conhecida por Jesus. Isso você já é conhecida, ele sabe quem é você, seu nome, as circunstâncias da sua vida, suas lutas, tudo ele sabe. Mas ele quer que você entre em comunhão com ele. E isto se dá pela fé, arrependendo-se dos pecados e dizendo: Jesus, eu preciso de ti. Todo aquele que chamar pelo nome de Jesus será salvo. E Jesus dá a vida eterna. E Jesus dá a segurança. E Jesus dá a direção. Jesus dá o perdão para os pecados. E nós sentimos um alívio como jamais, como nada pode, ninguém pode dar. E um prazer, uma alegria que ninguém e nenhuma circunstância pode tirar. Jesus quer ser o seu pastor, o seu cuidador. No Salmo 23, nós lemos Davi dizendo para ele, o Senhor, acerca dele, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus é tudo, nada vai faltar. Ele guia a fontes de águas tranquilas, a pastos verdes, ele refrigera a alma. Ele põe óleo sobre as nossas feridas e cura as feridas do coração. Por mais profundas, antigas, encalacradas que elas sejam, diante do poder e do amor de Jesus, elas são curadas. Isto Jesus quer fazer pela sua vida. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, a tua palavra foi compartilhada neste momento
E nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo está trabalhando, está desejoso de que mais vidas com esta palavra do Senhor passem a ser ovelhas do bom pastor, passem a ser cuidadas pelo bom pastor, passem a ouvir a voz do bom pastor, a desfrutar da segurança que Ele dá e da certeza da vida eterna. Senhor, quanta satisfação vem desta condição de vida que o Senhor oferece. Satisfação esta que supera as ameaças de quaisquer circunstâncias negativas. Nós louvamos o Teu nome, Senhor Jesus, porque a Tua obra é perfeita na cruz por nós e por isso o Senhor, ressurreto, pode ser o nosso pastor. Nós nos entregamos aos Teus cuidados e com muita gratidão pela oportunidade de sermos ovelhas do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus.